Bem-vindo ao Leadercast, o podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação: Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas e nem roteiro definido, é um bate-papo informal, com gente que faz acontecer, que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginamos. O Leadercast é lançado por temporadas, às quais os assinantes da Confraria Café Brasil têm livre acesso. Os não assinantes receberão a primeira parte dos programas de forma gratuita semanalmente. Saiba mais acessando www.portalcafebrasil.com.br. Hoje eu recebo uma grande figura, meu amigo Dado Schneider, publicitário, escritor, palestrante, uma figura que transborda energia e bom humor e que tem sobressaído entre os pensadores que tratam dos conflitos de geração e do ambiente profissional, que a cada dia é mais desafiador. Muito bem, mais um Leadercast. Cara, que satisfação estar gravando isso aqui hoje. Deixa eu contar uma coisa aqui antes de eu começar o programa aqui. Qualquer profissional acho que já sabe como é que funciona isso. Um paralelo que eu posso fazer interessante é com o jogador de futebol, né? Quando você entra em campo, que você é craque, entra um outro craque, o jogo fica diferente, né? Porque troca a bola na boa, a gente consegue jogar, é tudo diferente. Eu tinha um amigo meu que jogava futebol society toda semana e um dia apareceu o Mário Sérgio para jogar com ele. E ele disse que, cara, o Mário Sérgio entrou em campo. Ele falou, cara, eu fiquei olhando. Na hora que a bola chegou e o Mário Sérgio chutou a bola não fez tum, como faz com todo mundo. Ela fez puff. Até o chute do cara era afinado, né? Então, quando a gente encontra alguém que está na tua área, que faz aquilo que você faz bem feito, e é craque, pra mim é uma satisfação. Eu admiro bastante, gosto muito. E esse cara que está aqui hoje comigo é um desses, né? Que eu não vou nem me lembrar quando é que eu assisti pela primeira vez. Eu não vou me lembrar, mas é o tipo da coisa... Eu lembro. Então você vai contar, né? E é o tipo daquela coisa que eu vi e falei, pô, esse é um cara que é legal dividir o palco, sabe? Que quando ele termina e ele desce e a pessoa me chama, eu não tenho problema nenhum em ouvir o cara falar, vem agora aí o próximo palestrante. É porque tem alguns que quando sai do palco e o cara fala assim, agora vem o próximo, você fala, meu, lá veio eu... Acabou de me igualar, né? 3 perguntas fundamentais para começar o programa. Você cuide para não errá-las, porque elas dão a tinta do programa, tá? Sim, senhor. Eu quero saber seu nome, sua idade e o que é que você faz. Meu nome é Dado Schneider, eu tenho 54 anos e atualmente eu vivo de palestras e conferências. Você é um palestrante profissional? Sim, eu me preparei 20 anos para isso. Esse sotaque demonstra que você vem de uma região do Brasil. Eu bastante. Sou gaúcho, mas eu não sou praticante. Então tá explicado. Porque eu tenho uma infância carioca e morei fora muito tempo. Morei muitos anos em Salvador, que o Nizam Guanais me levou para trabalhar na agência junto com o Duda Mendonça. Olha só, nossa, que experiência. Vai ter história hoje aqui. Depois eu trabalhei em São Paulo, aqui na DM9. Depois eu resolvi fazer um ano sabático em Portugal. Fui ser professor de uma universidade lá para trocar a propaganda da minha cabeça. Depois eu ainda morei 2 anos no Rio, porque eu fui para Porto Alegre e fazer mestrado e doutorado, né? Fui para minha terra. E ao fazer mestrado e doutorado eu precisava ter uma experiência executiva e eu trabalhei numa agência de publicidade como diretor, e aí eu ganhei a concorrência para a Banda B, que seria o equivalente da BCP aqui de São Paulo, que era a Telete do Rio Grande do Sul, e criei uma marca que você deve conhecer, que é a marca Claro, tá? E aí eu fui à agência de propaganda dessa marca, até que ela me convidou para ser o cara de comunicação. E coincidiu com a época que os mexicanos compraram a BCP, compraram a TL, compraram a Claro do Sul. E aí eu fui para o Rio, morei 2 anos no Rio para consolidar a marca Claro Nacional. Nessa época eu já dava consultoria para Claro, né? Dei consultoria para outras empresas. Adorava dar palestras, mas eu ganhava bem como consultor e mal como palestrante. Tinha um baita prazer como palestrante e nenhum prazer como consultor, porque os caras não fazem o que a gente recomenda e depois cobram o resultado. E um dia eu decidi ser só palestrante. Foi em agosto de 2008, um mês antes de ter aquela quebradeira do Lehman Brothers. Mas eu perseverei e agora estamos aqui.
Dado, muito obrigado por aparecer. Terminou a entrevista, tá? Não tem mais nada para perguntar. Puxa, muito obrigado. Mas para mim é uma honra e a gente se conheceu lá numa palestra em Brasília. O cara me conta a história da vida dele na primeira pergunta, acabou a entrevista, não tem mais o que fazer aqui. Cara, mas pô, exerci o poder de síntese a minha vida inteira, cara. Vamos lá, onde é que foi Brasília? Onde foi? Qual foi o evento? Eu não me lembro quem foi, mas foi num evento em Brasília que você era o palestrante antes de mim. E eu digo, opa, eu quero ir num voo mais cedo porque eu nunca tinha te visto ao vivo. Pô, aí você foi falando, eu digo, pô, esse cara é o Mário Sérgio, pô. Ele faz puff. Faz puff. E aí, pô, eu me lembro que daí você ficou pra me assistir, aí bateu aquele clique assim, aquele olhar assim. Nos amamos, foi um amor de primeira vista. Aquelas coisas assim, bem, aquelas frases lindas assim, amizade não se cultiva, amizade se reconhece, sabe? Então, mas cara, isso é verdade. Deixa eu botar, antes que termine em sexo, isso aqui eu vou botar ordem nessa. É que eu sou gaúcho, né? Bem, eu sei. Vamos voltar lá pro começo, vai. Tá. Vem lá do Rio Grande do Sul, nasceu lá no Rio Grande do Sul? Sim, nasci lá. Fez a escola lá no começo? Fiz. Como é que foi? Formação básica lá, depois tive um período no Rio de Janeiro, que um pedaço da família era carioca, depois voltei pro Sul, aí comecei a trabalhar lá. E aí achou que o teu caminho era para a área da comunicação, é isso? Como é que pintou isso? De onde veio isso? É super bacana, aos 12 anos, técnicas comerciais na aula. A professora fez uma excursão para a MPM Propaganda, que era a maior agência do Brasil. E tinha o Luiz Fernando Veríssimo de redator, os grandes ilustradores, a Varig como cliente, aquelas coisas. E aí eu digo, pô, eu quero ser isso aí. E eu fui ser publicitário. Com 12 anos? Com 12 anos. Você se encantou com 12 anos? E eu fiquei obstinado por isso. 12 anos, isso é 43 anos atrás. Foi em 73 para 74. Tá. Era um momento interessantíssimo, porque isso aí era 70, era a infância da propaganda no Brasil. Ela estava no início do desbunde. Tá. Ela começou a ganhar prêmios em Cannes, assim, já a DPZ já era a grande agência, a MPM era uma agência mais governamental, mas assim, foi a era, foi o final da era Mad Men. Eu peguei, sabe, esse seriado Mad Men. Eu costumo brincar com meus amigos e principalmente com o pessoal que eu dei aula até ano passado, tá? Eu dei aula durante 31 anos, agora eu parei de dar aula. E eu falava com meus alunos, eu digo, olha, eu fui estagiário da agência do Mad Men. Eu vi como, na tenra idade, que eu comecei com 17 a trabalhar em agência, eu vi alguns Mad Men daqueles tipo Don Draper do seriado. Sim. Depois ela mudou, mas assim, eu vi esse momento mágico da propaganda, eu vivi bem na tenra idade. Fala uma coisa pra mim, com 12 anos você toma uma decisão, que é isso que eu quero fazer, e como é que você orienta a tua vida naquela direção? Cara, eu fui a evento de publicidade com 14, eu li livro de publicidade com 15, eu já entrei na faculdade no primeiro dia, assim, eu fiz vestibular no final do segundo ano para testar e passei, cara, e aí eu não podia cursar, sabe aquelas coisas? Porque a faculdade de comunicação é barbada, né? Eu passei no segundo ano, vai passar no segundo ano em medicina, né? E aí eu quis... no ano do vestibular, eu digo assim, pô, eu só não posso não passar agora, né? Claro. Então eu já me preparei, já fui atrás de agência para estagiar, já fui atrás de livro, super afim. E você entrou já no primeiro ano ou já estagiando? Não, eu bati em algumas portas, e meu pai era uma pessoa bem colocada em Porto Alegre, com bons amigos, inclusive amigo do dono da MPM, mas eu não pedi ajuda do meu pai, tá? Eu bati nas portas. Tá. E consegui um estágio na Ogilvy, né? Tá. E daí foi indo, terminou o estágio, fiz concurso para estágio na MPM, passei, e aí no final do meu estágio que eu disse pro dono da MPM que ele era amigo do meu pai. Eu sou, depois dizem que é sorte, né? Aquelas coisas assim, né? Mas aí ficou claro para você que aquele era um ambiente era ali, é aí que eu quero estar, e, a assim, expectativa que você tinha... E também era a profissão da moda, tá? Claro. Além da convicção que eu tinha desde os 12 anos, eu vou te dizer que publicidade virou profissão da moda quando eu já tinha uns 3 anos de publicidade. Em 1980, começaram a aparecer publicitários nas novelas. Eu acho que foi Água Viva que teve a primeira agência de publicidade, que foi a genialidade da Globo, né? Eles podiam fazer merchandising, né? Claro. Então, coincidiu com a era do merchan, eles começaram a botar agências de publicidade nas novelas para o cara poder lá criar o logotipo de alguém que era, né, merchan. Mas eu já estava na propaganda nessa época. E a agência de publicidade e novela é igual
Empresa em novela. É igual favela em novela, né? Tudo é lindo, tudo é espetacular. Aí o pessoal, inclusive meus amigos na época, achavam que eu pegava aquele monte de gente, como todo mundo pegava. Não pegava um monte, mas pegava. Mas assim, esses dias o Washington Oliveto falou um troço genial, ele disse que o publicitário agora é o cara que é chefe, né? O chefe de cozinha agora é o publicitário, né? Daquela época. É verdade. Que agora, o charme que tem o cara ser um chefe tatuado hoje, né? Porque se não for tatuado não é charmoso, tá? Era o publicitário de 30 anos atrás. Mas você vê que isso é uma coisa interessante que aconteceu, acho que com toda a profissão, né? Ela tem um pico. Professor, nos anos 50. Era o ó do Borogodó. Era gerente de banco. Teve, na época do overnight do Open Market, o cara era o Kid, né? A gente ia lá, levava o uísque pro cara, né? Pra era puxar o Kid, o saco ele era dele, o Kid. Né? E você vai pegando outras profissões, todas elas têm parece que tem aquele momento e depois tem um declínio. E algumas trabalham para isso, né? Parece que trabalham para derrubar, né? Trabalha contra. Não, eu acho que a minha profissão... Eu decidi sair dela em 99, tá? Eu costumo, quando me apresento, assim, em palestras, às vezes o cara não segue o roteiro que a gente mandou do mini currículo e vai lá na internet, eu quero dizer, o publicitário, eu digo, cara, não trabalho em publicidade desde 99, eu trabalhei em publicidade no milênio passado. Mas, cara, mas o Lula é metalúrgico até hoje. Mas eu brinco assim, o Harrison Ford foi marceneiro, você não diz o ex-marceneiro Harrison Ford? Então, assim, eu fui publicitário com muita honra, mas... E foi no momento, acho que eu saí no momento certo, na idade certa, porque é tipo um jogador de futebol, a publicidade. Chega uma hora que o cara, ou ele é dono... Ou vão expelir ele tá velho, entendeu? E passa mesmo, né? Passa. E agora você falou um negócio engraçado aí, que eu vi agora há pouco tempo, que me lembra também de uma outra profissão também que aconteceu isso tudo, que é jornalismo, né? Jornalista, né? Sim. Houve um momento em que você entrava numa redação de jornal e trombava com o Nelson Rodrigues escrevendo. Carlos Drummond de Andrade escrevendo. O Mário Quintana, sabe? Esses caras eram os caras que escreviam. Você via literatura dentro de uma redação de jornal. Meu, acabou. E eu conto uma história engraçada. Eu tive uma coluna no jornal lá em Bauru, quando eu comecei, moleque, tudo ainda com 18, 17 anos de idade, eu tinha uma coluna chamada Vírgula, que era uma coluna de cartoons e texto, né? Irreverente já naquela época, molecão de tudo. E eu mandava toda semana a coluna pra lá, e eu, eventualmente, eu já estava em São Paulo, eu ia pra Bauru e ia visitar o jornal, minha família toda de lá, né? E eu entrava no Jornal da Cidade de Bauru, que é um marco. Você já era colaborador, você não estava como redator? Não, eu era colaborador. Dentro de redação não, mas eu ia lá sempre visitar. E eu chegava lá, cara, uma puta redação, cheio de gente, um pessoal muito legal e um minúsculo departamento comercial ali funcionando. E aí passou um baita tempo, sei lá, 20, 30 anos depois, eu voltei a Bauru. A metragem foi mudando. E um baita departamento comercial e a redação é um cubículo no cantinho ali. Foi mudando a metragem. Mudou completamente aquilo tudo. E, cara, naquele cubículo não vai ter Mário Quintana, não vai ter Nelson Rodrigues. Não vai ter. De jeito nenhum. A literatura desapareceu da imprensa, né? O que ajuda também a baixar esse tesão de quero ser o jornalista, porque está se contestando. Tem coisas muito mais chamativas hoje do que naquela época. Nós vamos entrar nesse papo aí, porque eu vou provocar você a falar um pouquinho das gerações e tudo mais aqui, mas deixa eu explorar um pouquinho mais, né? Você de repente está num ambiente que estava florescendo, aquela coisa começa a aparece o primeiro sutiã. Sim. Washington Oliveto ganhando o Leão. É isso aí. Duda, Nizam. O Duda fez o Gelol, cara. Então, o Duda Mendonça fez o Gelol. E você rodeado desses tubarões aí, cara, dessa turma toda aí, né? Você fazia o que? Era criação? Eu fui tudo. Eu fui tudo menos produtor. Mídia, não fui tudo. Não. Eu fui planejamento, eu fui criação, eu fui atendimento, eu fui de merchandising, eu fui cliente, tá? Eu comecei como atendimento, depois passei planejamento, depois passei a criação. Eu fiz o contrário. Em geral, os caras nascem em criação e terminam como homens de negócio, né? Viram planejamento. Eu fiz o contrário. Depois voltei para planejamento, depois voltei para atendimento. Esse programa aqui é um programa que tem como base liderança e empreendedorismo, né? E você estava lá perto desses caras. Né? Sim. Então é um negócio interessante, porque eu não sei se há outro mercado em que você vê as empresas absolutamente baseadas na luz de um criativo. Então, o Washington Oliveto e a empresa do Washington Oliveto, né? É ele a empresa, né? O Nizam Guanais, ele é aquilo e depois a empresa, né? Ninguém fala do diretor de criação dele, é só o pessoal do meio, né? Mas de fora você só vê o Nizam, só vê o Duda, só vê o Washington, né? Como é que é trabalhar com uma lâmpada
tão forte, acesa e botando todo mundo meio no brilho ou na sombra? Como é que é? Eu acho que eu não sou a média, porque eu gosto de 2 tipos de empresa, tá? Eu adoro empresa familiar, que eu adoro dono com idiosincrasia, tá? Com mania, adoro mania de dono, porque a mania de dono é compreensível e está delimitada. Ele é turrão, ou ele é cabeçudo, ou ele é histérico. Eu gosto disso, sabe por quê? Porque eu não tenho surpresas depois que eu decifro ele. Sim. O problema é aquelas empresas viscosas que tem um executivo que eu não sei para que lado que ele está mudando a vela, porque o vento está mudando, ele está mudando a vela, só que só ele sabe para onde ele está mudando a vela, já não sabe. Então, assim, todo esse frenesi de agora as empresas têm que se profissionalizar, a empresa familiar está falida, eu sempre fui um alto lá, uma voz dizendo assim, olha, eu prefiro as manias do dono, porque aí ele também tem obsessão por qualidade do produto dele, porque é o nome dele que está ali, ele vai ter decisões de marca, e como eu lidei com marca, com branding, né, gestão de marca, e eu sempre criei marcas, e sempre fui, eu adorava quando eu era o dono, porque aí eu olhava olho no olho do dono, se ele comprasse, ele comprou, se ele não comprasse, não comprava. O problema é vender uma marca para um executivo, que em função do bônus dele, amanhã ele muda completamente, mas e as nossas decisões de marca? Então, assim, como é trabalhar agora especificamente com esses luminares, esses gênios, eu sempre disse assim, eu prefiro ter um temperamental genial do que um morno, né? Um morno querido. Não, eu prefiro assim, por exemplo, eu usava o exemplo, eu sou fã do Nizam, tá? Eu trabalhei quando a gente fez a DM9 São Paulo, eu digo a gente porque eu era o primeiro executivo, tá? O Nizam vinha lá de Salvador, passava a semana em São Paulo e eu vinha junto. E o Washington Oliveto gentilmente cedia a W pra gente se sediar. Então eu não trabalhei especificamente com o Washington, mas eu trabalhei na agência do Washington. Lá, eu vi ele trabalhando. O Washington cedia o espaço físico, sim, para um concorrente, sim, que estava se estabelecendo. Sim, mas é que aí é o seguinte, ó, Cristiano Ronaldo, Messi, eles não competem, cara, sabe? Eles não competem. Sim. Então, assim, eu não trabalhei para o Washington, eu trabalhei para o Nizam, né? E para o Duda Mendonça, né? E para o Mafuz, né? Da MPM, mas que daí era um homem de negócio. Então, falando especialmente desses criadores, assim. Sim. Pô, os caras têm mania, os caras têm ataque histérico, não interessa. Eu digo assim, eu adoro trabalhar com o Michelangelo. Aquela história do Michelangelo, não sei se é verdade, que ele estava pintando a Capela Sistina e o Papa veio reclamar que estava atrasado, e ele pegou um lata de tinta e jogou na cabeça do Papa. Ele fez isso porque ele era o Michelangelo. Ninguém matou ele, ninguém esquartejou, ninguém. E ele ainda terminou no prazo que ele queria, porque, pô, alguém deve ter dito pro Papa, pô, Papa, é o Michelangelo. Entendeu? Então, assim, esses luminares, pra mim, é que nem o Romário. Não precisa treinar. Pode chegar de helicóptero no treino. A menos que você encontre um Filipão pela frente, sabe, e o Filipão fala, não quero Romário. Sabe que, pô, cara, esses caras... Sabe por quê? Eu tô mudando agora, papo Windows, tá abrindo mais uma... Sabe por que o Romário... Aquelas pessoas que dizem, nós ganhamos a Copa porque o Dunga dividiu o quarto com o Romário em 94. Sabe quem é que pediu para ser colega de quarto de quem? O Romário pediu para ser colega de quarto do Dunga. Sabe por quê? Porque o Dunga, antes de antes de jogar na Fiorentina, o Dunga jogou no Vasco. E teve lá um técnico do Vasco, que eu não sei quem é, que começou a reclamar que o Romário não voltava para marcar. E o Dunga era o capitão. E o Dunga pegou o técnico e disse assim, chefe, deixa o Romário. Faz de conta que a gente está jogando com 10. Sim. Um jogador foi expulso. A gente volta para marcar. Não exige que o Romário marque. E o Romário se apaixonou pelo Dunga. Sim, entendeu? Sim. Então, assim, esses caras podem fazer o que eles quiserem. O problema é que eu, ao longo da vida, também trabalhei com gente mediana, medíocre, que tinha os mesmos pitis e ataques histéricos, ou ataque de estrelismo, que nem foram tantos, viu? Sim. Desses... Cristiano Ronaldo, Messi e Maradonas e Pelés. Então, assim, o que mais me incomodou no final do meu período na profissão foi que os caras não tinham nem a cultura do Luiz Fernando Veríssimo, que foi o redator, nem a cultura do Iberê Camargo, que foi ilustrador de agência, né? Não tinham o talento do Washington Oliveto e o Nizam, mas tinham os mesmos ataques
de coisas que só o Michelangelo pode ter e o Romário pode ter. Sim. Então eu me desencantei ali. Mas eu costumo me apresentar assim, que eu trabalhei na DM9 acho que no momento que teve mais craques jogando junto. Era o Marcelo Serpa, era o Alexandre Gama, talvez quem está ouvindo não saiba, mas assim, eu estou citando assim, grandes craques, tá? E eu costumo dizer, eu era aquele lateral esquerdo do Barcelona que ninguém sabe o nome. Tá? Mas eu joguei nesse time aí. Sim, que legal. E terminou na minha cabeça. Quando na DM9 eu digo, você precisa sair desse ramo. E aí eu fiz um ano sabático, eu digo, eu quero viver de conteúdo. E até morreu, eu não paro de falar, né? Eu corto você, vai, é porque tá interessante. Morreu o Alvin Toffler semana passada. E eu tive o prazer de ler A Terceira Onda quando foi lançado, porque eu já falava inglês, então eu li em inglês A Terceira Onda. E tem lá no meio da Terceira Onda, ele diz assim, no futuro as pessoas vão viver de vender conteúdo. Cara, eu fiquei com esse troço na cabeça desde 81, eu tinha 20 anos de idade. Sim. E quando eu fui começar a pensar por que eu vou ser depois de ser jogador de futebol, que é ser publicitário, é ser jogador de futebol, né? Sim. Não sendo dono. Eu digo, eu vou vender conteúdo. E aí eu decidi fazer mestrado, decidi fazer doutorado, decidi ter uma experiência de executivo, assim. de executivo e depois de consultor, e aí agora eu vou dar palestra e viver disso. Então eu vivo disso agora há 7 anos. E as pessoas dizem, como é que eu viro palestrante de golfe? Vai fazer um ano sabático lá em 94, Sim, vai para Portugal, né? Vai preparar um repertório, vai encher o repertório, cria experiência, etc e tal, e não venha me cagar regra com 25 anos de idade. Exatamente. Não é por ter 25 anos de idade, é por ter 25 anos de experiência. Exatamente. Bom, a gente vamos mergulhar um pouco mais nisso aí. Espera um pouquinho. Eu não posso esquecer de falar sobre isso, tá? Tem um monte de gente nova muito boa. Mas então, eu queria... Porque a gente também foi bom novinho. Claro, mas e tem uma função primordial nisso daí. O que eu acho é o seguinte, cada macaco no seu galho, cada peça se encaixa de uma forma lá, nenhuma delas é dispensável, e não tem essa história do tiro velho para botar um novo, porque só o novo é capaz de fazer, e só o novo, cara, pera um pouquinho, sabe? Tem um negócio chamado experiência que tem que ser valorizado, que precisa ser muito valorizado. Então, eu com 60 anos de idade tenho uma puta experiência, mas não tenho mais energia, e muito menos, e agora vem o ponto, a elasticidade escrotal de um jovem de 25 anos, cujo saco aumenta, diminui. Com 25 anos, com 30 anos de idade, bicho, você escuta um idiota falar uma bobagem, você briga, você discute, você vai na reunião, quebra o pau. Cara, com 50, bicho, você não consegue mais ouvir um idiota abrir a boca na tua frente, você mandar o cara pra puta que pariu, né? E aí, o sistema nos expele. Porque quem é você é o velho ranzinza, que não aguenta, que é bravo, que não sei o quê. Mas, cara, eu vou te contar uma experiência aqui que eu tive, que é muito legal, cara. Que foi um momento em que a chavinha na minha cabeça virou na empresa que eu tava, quando pra mim ficou claro que estava chegando a hora de eu me preparar. Isso foi acho que 3 ou 4 anos antes da minha saída pra valer. Acho que 3 anos antes da minha saída pra valer. Numa reunião que a gente participou, tava lá todo o staff, todinho, tava lá o pessoal. Tem um dia, né? Tem um dia que teve um dia que a gente lembra desse dia, dá né? o clique, foi quando deu o clique. Nós entramos na reunião, era todo o pessoal da área comercial, eu com o pessoal do marketing, o diretor lá. Então eram 2 cabeções, né? Eu na ponta, o outro na outra. Aquele de desfiladeiro de cowboy, assim. Isso aí. E as equipes, assim. Aquela coisa. De repente, no meio da reunião, os caras botam na mesa um tema que já tinha sido discutido e resolvido numa reunião anterior. E começa a discussão tudo outra vez, né? Eu olhei aquilo e falei, para um pouquinho. Vocês vão discutir de novo o que já foi discutido na reunião passada? Não, eu falei, cara, desculpa, bicho, eu vou embora, porque é o seguinte, cara, eu não tenho mais tempo de vida. Entendeu? Minha vida tá acabando, cara, e eu não posso me dar o luxo de discutir de novo aquilo que eu já discuti. Nós ficamos 1 hora na reunião passada, eu não vou dar 1 hora de vida para discutir de novo aquele assunto, então vocês continuem. Eu levantei e fui embora. E a hora que eu saí da sala, eu falei, cara, acabou, encerrou. Parece que é o dia que tu perde a virgindade, né? Pô, cara, é impressionante, né? Mas essa compreensão só chega quando você faz 50 anos de idade. Que aí você olha pra trás e fala, muito bem, agora eu virei a curva, agora eu não tenho mais tempo pra gastar, agora eu tenho tempo pra economizar, então eu tenho que cuidar muito bem de como é que eu vou gastar esse tempo aí. Isso muda completamente a perspectiva, né, cara? Por exemplo, eu saio com a minha mulher, vou em algum lugar, chego lá, tem fila, eu fico puto da vida de ficar numa fila, e ela não se conforma de como é que eu posso ficar puto da vida. Mas eu falo que isso, cara, fila
É tempo de vida perdido. Sim. Não faz parte ficar na fila, cara. Eu não vou ficar aqui porque enquanto eu estiver aqui, aí o que eu faço? Eu abro o meu iPhone e vou ler alguma coisa. Você é antissocial, não sei o quê. Eu falo, não, cara, é porque eu tô vendo a minha vida indo embora e eu tenho que dar um sentido pra esses minutos que eu vou ficar aqui, né? Aí por isso nasceu o podcast. Aí surgiu o podcast, que é o grande lance, que é aquele minuto que ia ser jogado fora, se gasta agora ouvindo o podcast, que é genial, né? Agora perdi. Por que nós chegamos... sim, nós estamos falando daquela coisa da idade, da experiência contra a juventude, que evidentemente, se eu tenho essa experiência, eu não tenho mais a energia e não tenho o saco que é necessário para poder fazer gerenciar esses conflitos e tudo mais, né? Por isso que eu acho que as duas coisas são absolutamente necessárias, né? Mas eu acho que vem aí, tem uma nova onda aí. Mas então, vamos um pouquinho, porque eu sei que você se debruçou nisso. Sim. Aliás, eu vou dar uma informação aqui que o pessoal não sabe. O Dado tem 55 anos de idade. Eu vou fazer 55 no mês que vem. Então, já fará. Quando você estiver ouvindo, ele já tem 55 anos de idade. E todo ano ele vai na Campus Party e acampa naquela Campus Party. E passa lá os dias da Campus Party acampado no meio dos moleques lá. Então ele mergulhou profundamente nessa questão toda das gerações comportamentais e tudo mais. Ele tem uma visão muito interessante. Aliás, tem uma palestra dele brilhante que ele conta para os pais... Por que eles vão sustentar os filhos até os 90 anos de idade? Vamos falar um pouquinho disso aí. Vamos. Dado, o que te levou? Então você sai desse ambiente da publicidade, que é um ambiente riquíssimo. Eu não saí do ambiente da pesquisa. É um ambiente riquíssimo de conteúdo, porque toda hora você está lidando com coisas diferentes, e mergulha num mundo novo, que é o mundo da palestra, e ali vai buscar essa coisa da garotada, né? O que é? Como é que foi isso aí? Assim, ó, a gente tem que ter a sorte de ter uns mestres Yoda ou um mestre Yoda, tá? Quem não tem no início de carreira, demora mais tempo. A gente queima etapas quando a gente tem um cara que diz, olha, vai por ali, vai por aqui. E tem gente que não presta atenção, às vezes, né? Eu já tentei ser mestre Yoda de alguns que não prestaram atenção, né? E eu tive ele chama Antônio Marcos Paim, ele era dono da Scala, uma grande agência lá do Sul, tá? E ele disse uma coisa pra mim que eu nunca mais esqueci. Eu era jovenzinho inteligente, tá? Sem experiência, mas assim, eu era rápido, assim, eu sacava as coisas rápido, assim, eu era acima da média, tá? Sim. Sem a menor modéstia, eu tô te falando. Só que eu me irritava muito porque eu era o Robin e ele era o Batman, né? E aí ele ia nas reuniões, os caras não olhavam pra mim. E às vezes o trabalho inteiro tinha sido feito por mim, ele botava a cereja no bolo lá, porque ele era genial, ele apresentava, os caras davam os parabéns pra eles, não sabia o meu nome. Um dia eu disse, por que ninguém olha pra mim na reunião? Fui eu que fiz esse troço. Ele disse assim, é que se você não tem experiência, você tem que ser a fonte da informação. As pessoas têm que olhar pra você porque elas vão pesquisar com você, perguntar pra você, não importa a sua idade, se você for a fonte da informação. Não tinha computador na época, eu ia pras reuniões com uma mala cheia de pastas. E o cara perguntava pra ele, Paim, quanto que nós investimos em publicidade ano passado? Eu abri uma pasta rapidinho e eu dizia 159 milhões, que era tudo milhões, né? Tinha muitos zeros, cruzeiros. 159 milhões, 137 mil e 44 centavos. E os caras diziam, quem é esse rapaz? Era a primeira vez que eu surgia na reunião. E eu passei a ser obsessivo por informação. E aí eu passei dali a ser obsessivo por pesquisar comportamento e opinião. Fui eu que fiz isso, sozinho. A partir desse peteleco que ele me deu, assim, vai ser a fonte da informação. Então, por exemplo, se eu estava lidando com um produto, uma ótica, eu ia conversar com todo mundo que usava óculos, e com gente que não usava óculos, e por que não usa óculos, eu perguntava para pobre, e eu criei o meu sistema de pesquisa que eu uso até hoje. Então, assim, eu saí da publicidade, eu não saí da pesquisa. Então, eu pergunto tudo pra todo mundo o tempo todo. É o dado data. É o data dado. Até no Twitter eu brinco, data dado informa, tá? Então assim, eu não saí do ramo da pesquisa e da curiosidade. Sim. Eu saí da atividade de publicitário. Eu apenas continuo fazendo pesquisa agora para outros fins. Então, eu usava essas informações para abrilhantar minhas apresentações na publicidade e justificar as marcas que eu criava, as campanhas que eu planejava, criava. E hoje eu uso para palestrar. Então, hoje o que eu faço? Eu brinco lá no meio da palestra, tem um slide que eu boto assim, minha função aqui é ser tradutor. Eu sempre fui tradutor. Agora eu traduzo em palco, né? Em palestra. Sim. E se Deus quiser, em podcast. Com o teu estímulo. Fala uma coisa, como é que foi essa é uma curiosidade. Eu queria falar da Campus Party. Não, mas a gente vai voltar nela. Só que eu não quero perder um lance aqui que vai dar uma curiosidade.
Conta o insight do surgimento da Claro, da marca Claro. A Claro foi assim, ó. Era uma operadora regional, tá? Assim como o BCP em São Paulo, a TL no Rio, tá? Era uma operadora de banda B, tá? A banda A era estatal, que foi vendida para algum grupo, né? E vinha a banda B, que era uma coisa que não havia... A gente tinha que explicar, né? A gente não tinha concorrente de fornecimento de água, nem de luz, nem de telefone. E a gente tinha que explicar que agora em telefone tinha concorrência. Sim. Era como se tivesse um concorrente da Sabesp, né? Sim. Bom, e eles eram ótimos clientes. Eu era a agência de publicidade deles. Eles eram ótimos clientes. Como chamava a empresa? A empresa chamava TIW, era canadense. Tá. E eles montaram no Brasil a Telete. Que a Telete era que nem... Era um nome de PJ, de pessoa jurídica, tá? E a gente tinha criado uns 200 nomes, tá? Porque tinha uma canadense muito interessante que disse assim, eu não quero nenhum nome com com, tel e sigla. BCP é sigla, né? Sercontel, não sei o que, Telecom, Brasil Telecom, né? Aquelas coisas. E tinha algumas experiências já na Europa, assim, tinha umas coisas diferentes de 4 letras, 5 letras, umas que não diziam nada, e a gente foi para esse lado, e foi umas 100, 150 ideias, e estava chegando a hora de ter que definir marca, e a canadense era muito inteligente, e era lá no sul, e ela aprendeu a tomar chimarrão, e ela um dia, num domingo, ela disse assim, eu estou muito angustiada, eu disse, quer que eu vá aí? Eu fui na casa dela, ela estava tomando chimarrão, aprendeu a fazer chimarrão, e ela disse assim, o sinal dessa operadora, né, era muito mais puro, muito mais potente do que da concorrente banda A, que na época era Telefônica lá no sul. E ela disse assim, eu queria algo que significasse, e ela tudo em inglês, né, que mostrasse como é clear, né, ela estava falando em inglês, clear é claro em inglês, como é clear esse sinal, né, e eu disse, tá aí a marca. E ela disse, como assim? Eu disse que clear em português é claro. Só que claro em português também significa of course. Sim. E a gente fala claro para 1 milhão de vezes que nos perguntam alguma coisa, por exemplo, posso continuar falando sobre isso? Você vai dizer claro, né? Você quer mais água? Claro, né? Então, e aí ela comprou na hora. Só que aí, como vender para os executivos cartesianos gaúchos? Sim. Uma palavra que era frívola, porque, claro, foi criado antes de Oi e antes de Vivo, tá? Foi a primeira marquinha soltinha do ramo. E aí foi legal, porque ela tinha poder e eu explicar. E aí não havia jeito dos caras aprovarem a marca Claro. Até que eu levei um gravador para as minhas fontes, né? Rodoviária, velhinhas daqueles bairros que tem um monte de viúva de funcionário público, lá que em Porto Alegre lá é a Azenha, né? E essas são minhas pesquisas, né? Eu sempre fui pesquisar com essa gente, né? Porque eles é que têm a informação. E aí eu perguntava várias coisas e elas diziam claro para a resposta, assim, várias vezes a resposta. Aí eu botei o gravadorzinho em cima da mesa, dei play, cara, né? E foi. Pô, genial, cara. Genial, genial. Você está falando aqui, eu tô imaginando agora essa coisa como é que essas coisas se cruzam, né? Quer dizer, esse momento que você estava conversando com ela já era um momento de criação, claro. Mas havia antenas ligadas, o tempo todo antenada. Né? E ela estava com angústia, ela disse assim, a gente precisa dizer que o nosso sinal é melhor, que ele é mais claro. Só que ela disse em inglês, claro. Much more clear. E eu digo, opa, tá aí a marca. Sim, mas se não é um cara criativo que está sentado com ela, ia ser um bate-papo, porque eu fui lá para reduzir a angústia do cliente. Exatamente. E aí volta para casa e não traz de volta esse insight. Pô, genial. Vamos voltar para Campus Party. A Campus Party é o seguinte, eu tenho uma angústia, porque a nossa geração, ela é vítima o pessoal que é mais novo não sabe, no período que a gente tinha 20 anos, tinha a reserva de mercado da informática. Então as grandes empresas tinham um computador, estava surgindo computador pessoal nos Estados Unidos, eu tinha uma amiga que morava lá, ela já era programadora de computador, ela tinha um Macintosh dentro de casa, e a gente mal tinha computador nas empresas, aqueles 286, um cobra. O 286, era um risquinho, para vocês mais novos aí, era um risquinho verde que ficava assim na tela, a gente ia digitando, e era o avô do Word só, sabe? E a gente não criou uma coisa que os americanos têm, os da nossa idade, os que 50ões e 60ões, eles sabem dar uma programadinha, inclusive, porque naquela época precisava programar as coisas que a gente queria fazer no computador, né? E aí a gente foi sacado desse mundo digital.
E a gente foi crescendo profissionalmente, a gente atingiu posição de gerente e diretor. E entrou uma meninada com o digital, né? Nadando de braçada nisso aí. Mas só um detalhe, para a turma não perder a expectativa, a perspectiva aqui. Essa coisa muda para valer com a internet. Com o Collor. Com o Collor, isso. Aí o Collor é que abre. O maldito Collor, o Collor em 91, derruba a reserva de mercado. E no dia seguinte tem computador de todo jeito entrando na... Aliás, tem uma coisa legal dessa época que é pra gente usar sempre pra quando eu disse que o Brasil não vai assimilar tão rápido, tá? Quando abriu a informática, eu me lembro desses debates em televisão, assim, pessoas abalizadas dizendo demoraremos 20 anos para reduzir o gap de conhecimento. Em 5 anos o brasileiro tá fazendo tudo, cara. Tá? Então, assim, isso quando disserem isso, não acredite. Tá? É bobagem. A gente aprende rápido. Em todos os segmentos. Tudo. Eu tô ouvindo agora o pessoal falar, eu vou falar um negócio aqui que vão cair de pau em cima de mim. Outro dia eu ouvi um cara dizer que lá o problema da Samarco lá em Mariana, né? Que vai levar 50 anos para a natureza recuperar o que foi perdido ali. Eu falei, cara, Chernobyl, né? O mundo acabou lá, né? O problema maior da região lá são os animais selvagens, agora que voltou tudo, tomaram conta de tudo, tá lá a radiação ainda, mas a natureza tomou conta daquilo. E animal resistente à radiação. Claro. Mutação genética. Então, cara, eu fico enlouquecido. Quando eu até falo, o pessoal fala, bicho, a gente não sabe se vai chover depois da manhã, e quando a gente chuta, a gente erra. Cara, olha, tem uma margem de acerto aqui. Por que 30 anos? 20 anos, cara, para. No meio do caminho, tem uma história muito legal, cara. O Clube de Paris, que era um pessoal que fazia um trabalho de futurístico aí. Eles fizeram um ensaio, eu não me lembro que época foi, se foi nos anos 70 ainda, sem usar computador na época ainda, onde eles fizeram um trabalho dizendo o seguinte, olha aqui, ó, projetando o que tem pela frente aqui, como é que o mundo está usando o consumo de cobre, etc e tal. Lá para 1990 não vai dar mais cobre no mundo, porque se esgotaram todas as reservas de cobre, porque na velocidade que está indo não vai ter mais cobre e o cobre acaba. Mas usava um fio de cobre pra caramba nessa época, né? Ninguém contou que no meio do caminho ia entrar um treco chamado fibra ótica. E que todos os fios que eram de cobre passaram a ser de fibra ótica, que tem como matéria-prima areia. A Terra é feita de areia. E quantos anos agora vai demorar o Saara? Cara, vai ficar. Então esses insights que aparecem no meio do caminho, uma coisa genial que surge, ela muda a história da humanidade, né? E a gente tem mania de ficar preso nesses velhos parâmetros aí. Mas me conta mais essa história de você ir para essa molecada aí. Fala, vamos me envolver com eles. Eu tava falando do negócio da informática, daí é o seguinte, os meus amigos têm filhos de 30 anos. 25, 30 anos. E eu demorei para fazer filho. Então eu não tive aquele choque do filho chamando o pai de idiota porque não sabe mexer no digital. Eu vi os meus amigos serem chamados pelos filhos deles. Eu tenho um filho de 11 e um de 14, né? Então assim, há 10 anos os bichos estavam nascendo, né? Eram pequenininhos. E não tinha tablet, porque essa geração que nasceu nessa década já nasceu, eu costumo dizer, tem uma mutação genética, que o dedo indicador já é 3 centímetros maior, mais comprido, tá? Esses que nasceram nessa década já são diferentes dos meus filhos que nasceram na primeira década deste século. E aí eu digo assim, pô, eu fui um cara criativo, eu trabalhei na agência do Pipoca com Guaraná, eu criei a marca Clara, eu sou um cara criativo pra caramba, eu tô ficando pra trás. Digitalmente. Eu contratei um personal digital. E não só um nerd, mas eu pagava, né? Eu sempre brinco, tipo, paga pra alguém, não pede ajuda pra filho, neto, afilhado, enteado, genro, nora, como chamar você de idiota, né? E eu pagava pro cara e eu perdi, assim, a virgindade, sabe, digital. E eu me joguei nas redes sociais, eu tenho um monte de seguidor, assim. Você foi estudar, então? Você foi estudar? Fui. Você chamou um cara para te ensinar. E eu listava assim, o que é Dropbox, por exemplo? Como é que mexe? Como é que eu salvo arquivo? O que é, não só como é que eu entro no Facebook. Tem que as pessoas entram no Facebook, não sabem postar. Né? O Twitter, as pessoas acham que é Facebook. Não, o Twitter não é para dizer dia, sábado de tarde, tédio. Né? E aí eu fui, e eu saí da inércia, assim. E aí surgiu a Campus Party, eu digo, preciso vir nesse troço aí. E na época eu era consultor, fui de gravata, né? Era assim, eu era um ET no meio da meninada lá, aqueles nerds tudo e tal, os geeks e tal. E eu digo, esse troço é legal. Aí fui no outro ano, me inscrevi, tal. Mas você não acampou? Não, foi no outro ano. Aí um dia eu encontrei uma produtora
do evento, que era uma conhecida antiga minha de outros carnavais. Eu disse, deixa eu ir lá no acampamento, porque não tinha que ter uma credencial. Deixa eu ver o banheiro, né? Pô, é um banheiro de clube, só que nem vestiário de clube que tem. Só pro pessoal que tá ouvindo a gente, tem muita gente que não sabe como é que funciona lá. O Campus Party é um galpão gigantesco. Não, era um AMB. É um AMB. 8 mil barracas. Um galpão gigantesco. Ele tem uma divisória no meio dele. Uma parte, quando você entra, tem ali uma parte gratuita, onde estão vários expositores. Aí você entra numa parte que já é paga, onde tem as palestras e tudo mais. Mesas para o pessoal trabalhar. E aí, para passar para o outro lado, você tem que ter uma credencial. E ali tem 8 mil barracas. Barraca mesmo, barraca de acampamento. E barracas idênticas, porque são fornecidas por... Então não é cada um leva a sua barraca. Sim. Então as pessoas já sabem o que tem que levar. Então. E a pessoa acampa e come, dorme. E é super legal pelo seguinte, eu vi que tinha... Não tem baixaria, tem fiscal o tempo todo, tem silêncio, tem um certo silêncio ali. E tinha um vestiário igual de clube, com vários banheiros, vários chuveiros, bancos no meio, que as pessoas sabem, vestiário de clube, igual vestiário de clube. Claro que a privada ficava no outro lado lá, né? Pia, para fazer barba. E eu digo, eu vou acampar nesse lugar, assim. E eu acampei. E aí eu conheci mais gente, tal. Até que um dia, no Twitter, eu passei a seguir a Campus Party no Twitter, e um dia no Twitter, a Campus Party disse assim, você conhece gente legal para palestrar aqui na Campus Party? Indique nomes de pessoas. Pô, eu disse, que legal. E eu tinha, sei lá, uns 5 mil seguidores. Aí eu até brinquei, quem gosta das minhas palestras aí, por favor me indica. E aí eu recebo uma ligação, um e-mail do pessoal da Campus Party, você foi indicado pelos twitteiros, né, para palestrar, a gente gostaria de conhecer melhor o seu trabalho e tal. Eu estava em São Paulo, fui lá visitar eles, e eles disseram, olha, teve um volume X de sugestões, e você tem 10 vezes mais sugestão que o segundo colocado, então quem é você, né? E eu já tinha me inscrito para Campus Party seguinte, já tinha comprado a barraca, inclusive, né? E eu sou assim. Aí eles disseram, era para eu palestrar num palco pequeno, e aí a gente foi conversando, quando vi, me botaram no palco principal para fazer a palestra muda, pessoal. Né? A muda? A primeira já foi a muda. A primeira já foi a muda. E aí eu fui pro palco principal e aí eles me perguntaram, você vai ter, nós não podemos lhe pagar cachê, mas nós vamos lhe dar a passagem de avião e o hotel. E eu digo, não preciso de hotel, eu já estou acampado. Aí eu mostrei minha inscrição que eu estava acampado. E aí eu fiz a palestra muda e, cara, começou a palestra muda com 500 pessoas, terminou com 1.500. E eu, no ano seguinte já tinha 2.000 pessoas para assistir, assim, e agora eu sou... Virou atração. Uma figuraça, assim, sabe? Eu costumo brincar assim, eu sou tipo ex-BBB. Sabe como é que é ex-BBB? O cara não sabe o teu nome, mas ele olha assim, eu te conheço de algum lugar. Eu sou ex-BBB lá. Que legal, cara. Eu adoro Campus Party. Eu tive lá 2 vezes, eu confesso pra você que eu não me adaptei bem a Campus Party, não. Eu adoro, eu sou campuseiro. Que legal. E agora faço parte das comunidades deles, né? E eu continuo pesquisando, né? Eles não sabem que eu aprendo mais do que ensino, né? Passa pra gente aí uma sequência daquela palestra que eu te falei que você faz, que você comenta o negócio das gerações, que tem uma discussão muito grande aí sobre a geração do neném, né, que nem estuda nem trabalha, a molecada que mora em casa ainda com 35 anos de idade, que o pai isso e aquilo, e os pais não sabem para que lado vai. Eu, na idade do meu filho, eu já tinha casa, já tinha filho, meu filho não tem casa, não tem filho, e já me disse para não ficar esperando que ele vai ter neto o dia que der na cabeça, tá namorando há 7 anos, não vai casar, não sei o que é aquilo, não sei se é namoro, se é ficante, é tudo louco aquilo. E como um pai, como uma mãe, nos dá angústia, né? E você trata muito bem desse com uma explicação matemática. Vai lá. Que a explicação matemática é a seguinte: eu nasci em 1961. Quando eu completei 20 anos em 81, terminou a minha fase teen. O que a gente chamava de teen? A tua adolescência, a minha adolescência, foi assim. A gente era débil mental até os 13 anos, né? Aí surgiam as espinhas, mudava a voz, começava... Quando ficava bom, quando a gente aprendia a se mexer na adolescência, vinha os 20 anos, que era de 13 a 19, a fase teen. Quando vinha os 20 anos, pum, na cabeça da gente vinha assim, qual é a sua profissão? Com quem que você vai casar? Você já tem que estar encaminhado na vida. Eu digo, mas que sacanagem, né? A gente tinha que virar adulto quando estava
no bem bom da adolescência. Por que era assim? Porque em 1981, quando eu completei 20 anos, a expectativa média de vida no Brasil era 62 anos e meio. Então o que era a vida da gente? É ser criança, um percentual da vida, ser adolescente, um percentualzinho menor ainda da vida, ser adulto a maior parte da vida e ser velho uma pequena parte da vida. Porque o cara, a média de aposentadoria na época era 11 anos. O cara se aposentava com 53, morreu com 64. Passava de 70 anos, era bônus. E uma pessoa hoje que tem 25 anos vai passar de 100 ou vai encostar em 100 anos de idade. E se a gente considerar que o percentual de adolescência ao cabo de uma vida continua o mesmo, por que uma pessoa que vai durar 100 anos tem que virar adulto aos 20? Ele vai levar essa adolescência até os 35. Eu tenho amigas que tiveram filhos com parto natural com 45, 46 anos. Com 46 anos, muitas eram avós nos anos 70 e 80. Já mudou tudo, né? Então, assim, o cara não tem uma espada apontada na cabeça dele aos 30 anos, né? Só que eu brinco que eu tenho filhos que nasceram nessa primeira década desse século e antes dos 40 eles não vão pensar nisso. Aí eu brinco nas palestras, eu peguei a calculadora para ver quanto tempo falta para eu trabalhar até sustentar eles e vai dar lá uns 97, aliás, uns 87. Aí eu digo, eu morrendo com 98 tá bom, porque aí eu vou ter os mesmos 11 anos de aposentadoria. Sim. Só que se eu comecei a trabalhar aos 17, que efetivamente comecei, e trabalhar até os 87, eu vou ter trabalhado 2 meu avô. Porque o meu avô trabalhou 35 anos de carteira. E eu vou trabalhar 70. Não é motivacional as palestras? Esse é o resumo do início da palestra. É isso aí. E aí é muito engraçado porque quando assim, eu raramente faço palestra aberta a público, em geral é em company, nem tu, assim, a maior parte das as palestras nossas é em company. Mas quando é a palestra aberta a público, lá da Associação Comercial de alguma cidade, que tem pais e filhos, é divertidíssimo ver do palco o menino dando um soquinho no pai, disse, viu pai, viu? E aí no final, alguns pais mais cabeça vêm me cumprimentar e tal, e vem o menino de 20, 18, eu olho pro cara e digo assim, eu te salvei, né, cara, tu veio me agradecer aqui, porque eu te dei argumento agora pra quando o velho te encher o saco. Cara, mas é assustador, bicho. É assustador, porque de um lado... Relaxa, não, de um lado tem toda a lógica, essa história toda. Por outro lado, tem um lance importante, que é essa questão de aposentadoria, de a grana curta, etc e tal. Tem aquela ideia de que, cara, quando é que eu vou descansar, né? Deixa eu te contar 2 lances interessantes. Um fresquíssimo, aconteceu hoje. Hoje, eu vim de Goiânia pra cá. Sim. Entrei na fila pra embarcar. E eu completei 60 anos de idade faz 2 semanas. 2 semanas. Você agora? Com 60. Aí eu entrei na fila. Mas você não parece um 60. Mas aí chega o pessoal, eu feliz da vida na fila. Atenção, senhoras e senhores, vamos começar o embarque aqui. Nesta fila da direita, apenas as prioridades indicadas pela lei. E você... Na fila da esquerda, as prioridades de cartão diamante, né? E o resto do povo. Eu entrei na fila dos velhinhos, cara. Um gato. Entrei lá. Mas a aeromoça na hora, bicho. Eu entrei lá, por favor, fila, essa fila aqui, o senhor que eu falei, não, eu tenho o diamante. Não, o diamante é outra fila também. Eu falei, não, eu também por lei. Como assim, lei? O senhor está com esses senhores aqui? Eu falei, não, eu tô comigo mesmo. Eu tenho 60 anos. Os caras começaram a rir atrás de mim, tinha uns velhinhos atrás de mim. Eu peguei, tirei a carteira, falei, aqui está, tá 60 anos, e entrei ali. E morri de rir, porque eu sabia que isso ia acontecer, porque eu não pareço 60 anos, né? Não. Eu tenho uma foto do meu avô, me segurando no colo, meu avô com 52, e eu falo bebê. Isso em palestra, Luciano. Cara, meu avô, você olhava e falava, esse senhor... Você senil. Esse senhor, que idade ele tem? 47, 50 anos de idade. Eu fiz 60 e não aparento 60, não sei se isso é genético e quer, mas... Não é. Mas a questão toda, então tem esse primeiro lance que... Mulheres a mesma coisa, quer dizer, você vê um mulherão com 45 anos de idade, com 50 anos de idade, mulheraço. E quando eu falo mulheraço, é no sentido de que tá com um tipo de roupa que as avós não usavam, a cabeça que as avós não tinham, comportamento, tudo que não tinha, que era particular de uma menina de 25, 26, 30 anos atrás, de 30 anos de idade, né? Fica muito claro isso que você falou, quer dizer, ampliou muito, quer dizer, a adolescência, essa juventude vai embora, cara. Hoje é com 40, 50 anos de idade ainda é o garotão, né?
E isso há de dar um impacto na sociedade, não tem como não dar esse impacto lá, né? Mas continua a angústia, eu continuo sendo pai, né? E continuo ficando, e o dia que eu não estiver mais aqui, o que acontecerá com esse meu bebê de 31 anos de idade? Vire-se, né? Vire-se. Eu fiz uma coisa com meus filhos, eu tenho uma relação muito legal com eles. Eles são as cabeças boas, assim, 11, quase 12 e 14 anos. Quando o de 11 fez 10 anos, né? Esse papo já foi um pouco atrasado pro mais velho. Eu sem falar para minha mulher, nós estávamos os 4 na mesa e eu disse, pessoal, eu queria dizer para vocês uma coisa. Eu tô vendo meus amigos que, né, assim como você tem um filho de 30, né? E os caras não querem sair de casa e tal. Então eu queria dizer para vocês que eu vou sustentar vocês até os 25. Inclusive, se eu conseguir pagar uma faculdade particular, eu vou pagar a faculdade até os 25. Se vocês quiserem trocar de curso quantas vezes quiser, eu pago até os 25. Depois dos 25 você vai ter que trabalhar para pagar a faculdade. E como está essa mudança, né, de comportamento, eu ainda vou aceitar sustentar vocês, mantendo vocês dentro da minha casa até os 30. Mas dos 25 em diante vai ter que trabalhar para ajudar nas despesas. Tá claro? E esse cara me olhando assim, e o mais velho, né? Tava com 12, me perguntou, meio que rindo assim, tá pai, mas você tá dizendo isso por quê? Eu digo, não, eu vou dizer isso uma vez por ano. Quando chegar lá vocês com 20, 21, 22, vocês não vão se deparar pela primeira vez com esse assunto. Quando chegar a 22, eu vou chegar pra vocês e dizer, ó, falta 3 anos, hein? Aí eu vou dizer, pô, pai, desculpa, tô falando isso há 15, entendeu? Não, mas assim, eu tô preparado pra isso e até brinco, né, que o mundo mudou. Eu tenho um bordão, né, o mundo mudou bem na minha vez, que a gente, eu digo que eu comia... Quando eu era criança, o melhor bife na mesa ficava com os velhos. Agora que eu sou velho e tenho filhos pequenos, o melhor bife na mesa fica com as crianças. O mundo mudou bem na minha vez. E aí eu digo assim, olha, eu tô preparado para ir me reciclando, para ir inventando coisa, né, até os 80 e poucos. Né? Agora, se os meus filhos saírem um pouco antes e eu lá com 70 e poucos puder me aposentar, pode apostar que vai ser bem na hora que vai quebrar a Previdência no Brasil. Então eu não tenho, sabe? Eu não tenho saída, eu tenho que inventar coisa, eu tenho que me reciclar. Eu não tenho dúvida que nós temos amigos na nossa faixa etária, que nós somos da mesma faixa etária. Nós temos amigos que são velhos, né? Muito velhos. E eu vejo assim, eu vejo um perigo para os próximos anos, em todas as idades, que é essa longevidade. Não é a questão do sustento só, é a questão do sentido para a vida. Porque tem gente que não vai querer mais viver. E eu acho que vai ter muito suicídio, viu? Puxa, eu sou um cara super otimista, tu me conhece, mas assim, isso é um insight que eu tenho falado em algum... Eu escolho a dedo as palestras que eu posso falar isso, tá? Faz sentido, mas assim, sentido. Nós biologicamente fomos, sei lá, inventados para viver 50 anos. A medicina está nos empurrando para 100. Vai ter gente que não vai estar afim, entendeu? Até porque, o Dado, se você voltar no tempo lá para os anos 50 e tudo mais, fala, pô, o pai e a mãe aposentaram. Fizeram o quê? Compraram uma chacrinha e foram para a chacrinha. E lá na chacrinha, cria galinhazinha, planta mandioquinha. E estão ali, estão ocupando-se de alguma coisa. Agora você vem para um ambiente desse urbano que nós estamos aqui. O cara está trancado no apartamento. Ele vai comprar um gato ou um cachorro. Se ele botar o pé na rua, ele começa a gastar. Você pôs o pé na rua, custa dinheiro, aquilo lá, né? E vai ser assaltado, porque ele é uma presa. Ele paga pra morar. O apartamento é meu, deve ter um condomínio. Ele paga pra morar. Ele paga, começa a ficar complicado. Vai se fechar em torno de si, vai assinar o Netflix, né? Se tiver. Exatamente. Então ele vai estar rodeado de tecnologia, sentado numa cadeira. Se ele tiver aberto a tecnologia, né? Porque vai ter uns que não vão estar nem abertos. Mas vamos falar daqui a 30 anos, tá? Então, o cara vai passar o dia trancado, sentado numa cadeira, engordando e assistindo o mundo pelas telas que estão ali, porque sair de casa passa a ser caro, difícil, dolorido, e com fila, e tudo enrolado. Ele não vai conseguir. É um ambiente complicado, cara. Agora é o seguinte, aí é que vem o grande lance, né?
Isso eu falei uma vez numa reunião de família minha. Eu falei o seguinte, cara, a única coisa que eu me preocupo, eu pessoalmente, Luciano, eu não quero ser um peso morto para minha família. Eu também digo. Então eu trabalho para o quê? Para não ser o eu não quero ser o cara com quem eles vão ter que se preocupar lá na frente. Eu até falo para eles, né? Falo, o dinheiro que eu tenho guardado aqui é o que vai garantir que vocês não vão me internar num sanatório, numa coisa qualquer lá para torcer para eu morrer lá. E os dois ficam indignados. Pai, imagina que nós vamos fazer isso. Falei, vamos conversar daqui 30 anos. Com a tua mulher, com o teu marido, ver se eles vão querer que interne ou não, né? Eu falo, mas a minha coisa hoje em dia é o seguinte, bom, tá legal, já cresceram meus filhos, tenho minha casa própria, escrevi meu livro, plantei a árvore, o que falta agora, né? Falta curtir a vida, né? Falta me preparar para ter uma velhice com dignidade, onde eu não me torne esse peso morto para essa turma. Que é uma coisa muito comum para nós dois, né? Na nossa idade, a gente cansou de ver isso, né? Sim. Cansou de ver isso, os velhinhos, peso morto, né? Meu pai está com 89 anos, entrevistei ele aqui, no lugar que está sentado aqui, semana passada. Ele faz um jornal lá em Bauru há 40 que legal. anos. Que legal. Tem um jornal mensal, que ele faz um jornal publicado lá há 40 anos. E aquilo, a vida dele é aquilo, cara. Ele não vai conseguir envelhecer, velho. Não vai. Porque ele está o tempo todo ocupado com aquilo e com o jornal dele. Quer dizer, há uma atividade acontecendo ali que dá sentido para ele continuar vivo, né? Se você tirar aquilo lá, e o que aconteceu, cara? Cadê? Os netos já estão grandes, já não tem mais criança em casa, não querem o cachorro. Cara, tem esse negócio de prever o futuro, né? De o que é que eu vou ser, como é que eu vou estar daqui a 30 anos, que se você bobear, ele te angustia, cara. Mas eu acho que eu vou botar uma palavra a mais que você disse, cara. Você disse assim, uma velhice confortável, garantia e tal. Eu acho que a nossa geração vai ter para aqueles que quiserem, nós vamos ter uma velhice divertida. Tá? Que assim, eu vejo assim, eu adoro ver essas senhorinhas que muitas são viúvas, outras não, mas aí os maridos não vão, elas fazem excursão. Sim. Cara, é igual o debutante indo pra Disney, velho. Isso é minha mãe, cara. Cara, eu acho o máximo. E outra coisa assim, algumas não são viúvas, mas eu já comecei a observar, tá? Porque a minha mãe ficou viúva recentemente e tal, e eu vejo algumas viúvas que não foi o caso da minha mãe, tá? Porque meu pai era um cara muito cabeça, assim, muito aberto, muito engraçado, tá? Mas assim, eu vejo algumas viúvas que, passado um tempo, as pessoas vão lá ainda dar os pêsames e ela finge que ela ainda tá consternada, mas ela tá, ó, vivendo outra vida, que aquele velho era um chato na vida dela, e a velha tá numa fusarca, como se dizia, tá na maior fuzuê, na maior gandaia. Então assim, eu acho que para aqueles que se prepararem psicologicamente, até digitalmente falando, eu acho que a gente pode ter uma velhice divertidíssima. E o pior, né, a gente ainda vai estar produzindo conteúdo. E se a gente não, eu tô falando eu e você, e se a gente não se desatualizar, a gente corre sérios riscos de ter público, cara. Porque eu acho que a gente está migrando para uma época em que as gerações vão se misturar mais, tá? Eu costumava dizer assim, eu costumo dizer na palestra, a gente costumava se diferenciar por idade. Velho era velho, resistente à mudança, e jovem era jovem, aberto ao novo. Hoje tem velho, tem velho jovem. E tem jovem, tem jovem velho. Então eu acho que a gente está se reagrupando de acordo com a mentalidade. Eu tenho amigos bem mais velhos do que eu, que têm uma cabeça maravilhosa, e tenho amigos bem mais monstros do que eu. Estou falando amigos e amigas, tá? Sim. Bem mais monstros que eu. E eu acho que a gente está se reagrupando de acordo com a nossa vibe. E eu acho que também, paradoxalmente, está surgindo esse monte de confraria. Não tem nada a ver com a tua confraria. As confrarias que as pessoas fazem para tomar chopp, se reunir. Confrarias porque, assim, como tem vários amigos meus que eu não aguento mais conviver diariamente porque eles estão velhos e chatos, eu gosto de uma vez por ano me reencontrar com a turma que eu jogava futebol na década de 80 e relembrar os velhos tempos. Nós não vamos conseguir mais falar de nada e concordar em nada, mas relembrar o gol de bicicleta na final do campeonato. Então assim, estão surgindo essas confrarias por os colegas do segundo grau. Sabe por que eu gosto dessas reuniões? Pra ver como eu tô bem, cara. Eu também. Sabe que eu falo o contrário. Eu não gosto de ir nas reuniões de escola, porque o cara ou a menina que era muito legal na minha época, hoje é um mala. E tem até uma questão estética, porque eu era um gato, né? E agora eu não sou mais, tal. E aquela deusa não é mais uma deusa. Mas eu tô vendo, na média a gente tá bem, né, tia? Dado, discutir essa coisa, assim, aos 55, 60 anos de idade é interessante, e a gente pode ficar aqui até amanhã de manhã.
Tem uma baita, um monte de gente ouvindo a gente aqui que tem 22, 23, 25, 26, 28 e tá naquela de bala no chão e tudo mais. E nós estamos discutindo um negócio que tá tão longe para eles, cara. É, muito longe. Tá longe, 40 anos na frente, etc e tal. O que você, se você voltasse hoje para teus 19, 20 anos de idade, que tipo de coisa você faria hoje que você fala, cara, por que eu não comecei mais cedo, bicho? Por que eu não fiz isso mais cedo? Que se eu tivesse feito, hoje eu teria obtendo alguma coisa que faltou por eu não ter essa consciência na época. Tem uma coisa de ordem prática que se eu soubesse em 19, 20 anos eu teria feito que custaria muito barato. Previdência privada. Eu descobri a previdência privada aos 37 anos, 36, porque eu atendi acho que era Bradesco, Seguros e Previdência. Tá? E aí eu fui pesquisar o produto e digo, pô, mas eu já devia ter feito isso aos 20. Porque uma contribuição aos 20 é nada por mês. E começar aos 35 é muito. E porque vai faltar, essa graninha vai faltar lá na frente, tá? Então assim, respondendo especificamente Previdência Privada, mas tem uma coisa que eu vejo dos jovens de hoje, tá? E esse papo que eu tive de suicídio, eu tive com gente de 25, 30 anos, e eles ficaram mais apavorados do que os velhos da nossa idade que eu falo, tá? Que é o seguinte, nós aos 30, tô falando o pessoal aí de 20, 30 anos, tá? Nós tivemos 25, 30 anos há 30 anos. Nós fomos adestrados a ter mais paciência com gente velha, com gente ranzinza, porque era hierarquia, a gente era mais respeitador de hierarquia, era uma outra época, tá? Não estou dizendo que é melhor ou pior. A falta de paciência que eu vejo num cara de 25, 30 anos hoje, que é semelhante à minha com 50, eu digo, pô, mas eu com 50 eu já posso não ter saco para um chefe déspota. Agora o cara de 25, ele vai ter que aguentar mais um tempo de chefe déspota. Porque senão, ele vai rodar, e aos 40 anos ele vai dizer, já fiz tudo na vida, o que me resta? Me matar. Então eu acho que o índice de suicídios da geração que veio depois de nós, daqui 25, 30 anos, vai ser maior do que o da minha geração. Tá? Eu sei que é macabro isso que eu estou dizendo, mas eu estou vendo uma falta de paciência. Então assim, quer uma dica assim, aos 19, 25 anos, exercite o dom da paciência, cara. Tenha paciência, tenha tolerância, tenha resiliência, tenha paciência, cara. Como é o nome desse remédio? Onde é que compra isso? Esse remédio é um pouco formação dentro de casa. Não importa quem é o seu responsável, mas assim, aquelas pessoas muito chatas da sua família que dão conselhos, tal, aquele chefe que gosta de você, que lhe dá um toque, ouça ele mais. Porque a gente ouvia mais os velhos por uma questão de respeito, porque a autoridade era exercida por temor. Como a autoridade hoje não é mais respeitada se for exercida por temor, eles não ouvem gente mais experiente. Mas assim, ouça as pessoas experientes que vale a pena. Tá? Você, por exemplo, ouça o Luciano, ele vai dizer coisas que são legais para você. E aí se você passa uma régua e diz quem tem mais de 40 anos é imbecil só porque não sabe mexer no digital, você deixa de aprender coisas que podem ser úteis para você agora com 25, 30 anos, 20, 22, 19. E tem mais uma coisa importante, posso enriquecer esse teu comentário? Pode, você é o entrevistador. Por favor. Eu acho que tem mais uma outra coisa interessante que é a seguinte, quando você ouvir esse velho falar essa merda que você acabou de ouvir, sabe, que o cara falou essa merda, você fala, esse cara não sabe nada, para e pergunta, por que esse cara falou isso? Por que o Luciano abriu a boca e falou essa merda que eu não concordo com nada que ele fala? Ele é um idiota. Não, cara, ele não é um idiota. Talvez ele tenha pensado um pouco mais que você. Talvez ele tenha vivido uma experiência que ensinou para ele alguma coisa. E essa bobagem idiota que ele acabou de dizer, talvez não seja bobagem idiota e talvez o idiota esteja sendo você. Especialmente quando você vai fazer aquele comentário no Facebook, detonando o texto que o cara botou. Para. Por que alguém escreveria aquilo? É porque o cara é um idiota ou é porque ele viu por um ângulo que eu não vi? Né? Então é um exercício de interpretação de texto, né? Que eu acho que é a mesma coisa quando você vai fazer para esse mais velho. Então eu estava falando com minha filha essa semana, falando para ela, cara, porque minha mãe pega no meu pé. Por que você acha que tua mãe pega no teu pé, hein? Por que será que é porque ela quer o teu mal? Ou é porque ela é uma mãe desesperada que te ama e te adora e não quer ver você em nenhuma situação que possa te constranger, machucar, etc e tal. Quer dizer, ela tá fazendo isso porque ela ama você. Mas ela me enche o saco. Bom, ainda bem, né?
Porque ela podia simplesmente dizer, não tô nem aí, né? Então, talvez esse exercício de você entender por que será que esse cara está dizendo isso, que é a velha história, põe-se no sapato dele, né? Agora, dizer isso para nós que temos 50 e 60 é fácil. É a barbada. Cara. Fala com um moleque de 19 Tem mais uma dica de trabalho que eu, como professor, olha só, nós estamos num ambiente em que eu não sei para quem eu estou falando. É diferente de uma sala de aula, que eu já tenho quase um semestre com 25 pessoas, que eu olho no olho, que eu conheço, eu posso dizer, por favor, não distorça minhas palavras lá fora de aula, sala de aula, mas agora, depois de todo esse preâmbulo, eu vou dizer. Eu sempre disse para os meus alunos, olha aqui, quando você não estiver suportando aquilo que seu chefe está falando na reunião, não fale com o corpo que você está odiando o que ele está falando. Aprenda a fingir. Porque a gente aprendeu a fingir, porque a gente temia a autoridade. Então, assim, aprendam a fingir. A pessoa que aprende a fingir, ela não vai ser a primeira a ser demitida quando tiver que cortar. Porque quando tem que cortar entre dois lá num departamento, a pessoa que é bem educada não é a cortada. A cortada, se elas duas têm o mesmo desempenho técnico, aqui a cortada é que é insolente, é que é desrespeitosa, é atitude, pô. Então, assim, aprenda a fingir. Esse fingir não tem nenhuma conotação negativa. Aprenda a se comportar. Então, olha o que eu faço eu faço em palestra. Em aula é óbvio que eu faço, mas eu já faço isso em palestra. Tem 500 pessoas num auditório e no meio da palestra alguém se espreguiça, mas como se estivesse sozinho no quarto. Nem na frente da mulher ou da namorada no motel o cara se espreguiça daquele jeito. O cara se espreguiça, às vezes abre a boca e boceja. Eu paro a palestra, digo assim, deixa ele terminar de se espreguiçar para eu continuar, porque o pessoal em volta está dispersando. E vamos fazer uma coisa, vamos todo mundo agora se espreguiçar, porque daí quando todo mundo se espreguiça não é feio. Eu ganho um adversário, um odiador na palestra, mas em volta daquele cara eu ganho 50 sorrisos de aprovação, porque as pessoas não têm modos, cara. Então eu acho que a melhor dica que eu posso ter é assim, tenham modos, sabe? Respeita quem estiver falando, não interrompam. Os caras interrompem sempre a frase de uma pessoa mais velha. Ouve o cara até o fim e não fala com o corpo que ele é um idiota. Porque experiência é o nome que a gente dá aos grandes erros que a gente cometeu. Então, se eu estou falando para você, aprenda a se comportar, é que um dia um cara botou o pé para cima numa reunião e perdeu a conta. Perdeu o cliente, sabe? E isso é coisa de papo de velho. Eu descobri que quando a gente fala que nem o tio, eles prestam atenção. Quando a gente fala que nem o pai ou a mãe, eles não prestam atenção. A diferença do tio e da mãe é que quando a mãe fala, é puxando de orelha. O tio diz, cara, eu fui naquele lugar lá, faz frio, leva um agasalho, o cara leva um agasalho. Se a mãe diz, leva um agasalho, o cara não leva, ele fica gripado. O que a mãe diz no outro dia? Sim. Eu avisei. Sim. Então, assim, não é o que se diz, é como se diz. E eu piso em ovos para falar com a nova geração, né? 30 para baixo. Porque eu meço as minhas palavras para eles não dispersarem, para eles continuarem prestando atenção em mim. Porque o que eu tenho para dizer para eles é legal, é de boa paz, é com boas intenções, mas eu sinto que se eu usar termos iguais aos dos pais, eles desligam. Porque parece papo de velho. Interessante isso aí, né? Deixa eu explorar mais um lado interessante teu aqui. Você, evidentemente, que ao longo dessa tua carreira toda, quando você esteve nas agências, depois na empresa, você exerceu liderança, você teve equipes, comandou um monte de gente, muitas, etc e tal. Demitiu muita gente. Demitiu gente, etc e tal. Com que idade você pela primeira vez olhou e falou assim, cara, eu tô indo lá hoje e agora eu sou o chefe. Eu não sou mais o mané junto com os outros, agora eu sou diferente. Ai, foi muito cedo. Como é que foi isso, cara? Foi cedo demais. Cedo demais. Porque a publicidade daquela época era que nem jogador de futebol. E eu virei diretor de criação de uma imensa agência de publicidade com 22 anos. Caceta. Porque eu comecei aos 17. Sim. O cara 17, um pouquinho acima da média, em 5 anos tem quase as 10 mil horas de voo aquela do piloto, né? Sei lá, eu tinha 8 mil horas de voo com 5 anos de profissão. E eu virei diretor de criação e todos os caras eram mais velhos que eu, cara. E eu era diretor. Eu não dormia, cara. Não dormia porque eu tinha que comandar gente mais velha e mais estrela do que Alguém ensinou você como mandar nesses caras? Ninguém. Só que eu tive dentro de casa exemplos de como lidar, né, com autoridade,
como exercer, como falar para as pessoas. Eu acho que eu fui mais ou menos bem sucedido no início, né? Mas os primeiros 3 meses foi um horror. Mas depois eu me assumi, eu digo, pô, eu sou o gerente deles, né? Chama de diretor de criação, mas era o gerente, né? Sim. O gerente de uma fábrica, tá? Sim. No escritório. O nome é pomposo porque é da Charme. Naquela época pegava gente com esse... Eu era diretor de criação. Não dirigia nada, era gerenciava. Mas assim, eu me assumi, eu digo, pô. Aí eu envelheci, né? Com 22 anos eu fiquei velho. E eu tive que demitir gente. Eu tive que dar pito nos caras, mandar calar a boca, sabe? Eu tive que dizer, não faremos isso, faremos aquilo. Sem ninguém te ensinar. Ninguém me ensinou, cara. E não tinha esse monte de podcast, esse monte de site, esse monte de ensino à distância para ver no smartphone como é que faz. Não tinha os 7 hábitos das pessoas, não sei o que lá. E a gente vai, velho. Vai aprendendo. E vai aprendendo primeiro o que não fazer, né? Com a maturidade a gente vai aprendendo depois como fazer melhor. Mas assim, começa com os não fazer, né? O que não fazer. E aí, em 2008, você parte para o teu voo solo. E faz parte desse teu voo solo o desejo de permanecer solo. Sim, em 2004 eu parti para o voo solo, como consultor. Ah, sim. 2008 é o voo de palestrante, tá? Então, assim, eu tô com 12 anos de cachorro de rua, como eu chamo. Mas faz parte desse teu projeto permanecer solo. Sim. Você não quer de volta uma equipe, você não quer ter... Quero, não, quero. Como é que é? Quero. É a música dos Beatles, tá? Eu tenho um plano, que é When I'm 64, tá? Sim. Faltam 9 anos. Eu daqui uns 8, 9 anos, eu quero ter a empresa, aquela que tem no filme do Google lá, Os Estagiários. É um monte de meninada e eu quero ser sócio deles. Pode ser que aconteça antes. Eu quero ser sócio de umas 2, 3 startups daqui 6, 7 anos. Que é o tempo que essa geração aí, que hoje tem 10, 15, vai ter as startups. Eu quero pegar esse pessoal nascido neste século. Você não acha que daqui a 5, 6, 7, 10 anos nós vamos entrar num período pós-delusional? Quando vai passar essa ilusão de que nós temos aqui, de que, cara, startup, eu vou ficar rico, vou ficar milionário, eu sou o empreendedor da bolada. Eu estou emendando um texto aqui. Eu falei de startup, não. Esse delírio, mas assim, eu quero ter uma empresocas, umas 3 ou 4 empresas. É que você me deu um gancho aqui que eu acho que isso é interessante para você falar disso, então é melhor ainda, né? Que, cara, agora é o seguinte, tá na moda, tá? E monte teu próprio negócio, seja um empreendedor, faça a tua empresa, uma startup, olha quanta gente ficou milionária, é o cara que vendeu o aplicativo por 1 bi, o cacete, vambora, e todo mundo entrou nessa vibe, e o resultado não aparece para a maioria deles, né? O cara daqui a pouco ele vai quebrar, não deu certo, a coisa não foi, ele não ficou bilionário, não ficou rico, e aí, cara? Isso corrobora aquela minha ideia de que eu vou sustentar os guri até os 40 anos. Porque eles vão tentar várias coisas até os 40 anos, entendeu? Não, mas eu lembra da bolha.com que teve de 97 a 2002, assim, teve uma bolha.com e que todo mundo diz assim, eu preciso entrar na bolha.com. Quem entrou, quem ganhou dinheiro ganhou, e a maioria das pessoas não ganhou. Eu acho que esse frenesi de startup que agora também vai passar. Eu talvez não tenha usado a palavra correta de startup. Eu quero ter empresas com esse novo tipo de gente. Tá? Eu quero não só comandar, eu quero... Aliás, eufemismo, né? No passado o pessoal mandava. Hoje o pessoal comanda, ou seja, manda junto. Tá? Então assim, eu quero estar junto dos caras que tem 10 caras e as meninas, né? Me parece até mais aviões que os caras, tá? Que os meninos. Esses que tem 10, 15 anos, daqui 10 anos, eu quero ser sócio deles. Tá? E talvez eu seja estagiário deles, mas depois sócio deles. Mas eu quero ter umas 2, 3 empresas com esses caras aí. Porque eu acho que eu vou saber lidar com eles e comandá-los, tá? Porque eu sempre fui muito bonzinho, eu nunca fui muito déspota, assim. E eu me quebrei muito na vida com funcionário filho da mãe, sabe? Eu não era o chefe filho da mãe, eu era agregador, coletivista, um humanista, e muita gente me ferrou de baixo para cima. Os de cima para baixo, então,
Milhões me ferraram. Tem algum que você mandou embora que vai te ouvir aqui, vai escrever um comentário. Mentira, o cara era uma demiti gente que merecia ser demitida. E eles sabem disso, tá? Então, não tenho remorso algum das pessoas que eu demiti. Não dormi todas as vezes que tive que demitir, eu acho que deve ter passado esse problema. A última demissão que eu participei foi igual à primeira. Eu tive dor de barriga e não dormi, que é horrível demitir uma pessoa. Sim. Mas eu acho que todos que eu demiti sabem o que eu demiti. Eu demiti uns 45. E você demitiu esses caras por quê? Por incompetência técnica ou por atitude? 2/3 por atitude e 1/3 por incompetência técnica. A proporção mais ou menos assim, ou 3/4 por atitude. Sim. Cara, a gente é demitido basicamente por atitude. Competência técnica, a gente dá 1000 chances pra pessoa. E os que tiverem atitude vão atrás e conseguem, pô. Sim. Claro. Cara, e esse país aqui? Vamos caminhar para o final aqui. Você está vivendo um Brasil, você já tem 55 anos, já passou pelas crises anteriores todas, e essa aqui me parece que tem uma diferença, né? Tem. Ela é um pouco diferente, eu não diria que ela é pior que nenhuma delas, mas ela é diferente. O que você está vendo acontecer? O que vai ser desse país aqui, cara? Eu vou te contar uma história bacana do meu tio carioca, que durante a Segunda Guerra, tá? Eu morava na rua Sá Ferreira, no Rio, e fazia barba com um barbeiro chinês. Era um chinês que morava no Rio de Janeiro. E naquela época o Japão invadiu a China e os caras estavam promovendo assim, uns massacres, estupros e tal. E o meu tio me contando essa história que é perfeita para o momento. Ele cheio de espuma, né, no rosto, assim. O chinês afiando a navalha naquele bastão que tinha, assim. O pessoal que é mais novo não sabe o que eu estou falando, mas vai pro Google, vai ver isso aí. Vai no YouTube e tu vê isso aí. E o chinês começou a fazer a barba nele. E ele, para ser, assim, solidário, ter empatia com o cara que fazia a barba dele há 10, 15, 20 anos. Ele disse, puxa, que chato isso que os japoneses estão fazendo lá no teu país, né? E o chinês, sem mudar o tom de voz e continuando a barba dele, disse assim, isso não dura 150 anos. Eu adoro essas coisas assim, cara. Sim. A dimensão tempo vai pro espaço, né? Quer dizer, o cara tá treinando, isso não dura 150 anos. Ele falou sério, não foi piada. Sim. Porque eles têm 5 mil anos de história. Sim. Então, assim, eu acho assim, daqui uns anos nós vamos olhar para trás com uma certa tranquilidade, até um pouco de leveza, dizer assim, por quem imaginar que ia acontecer isso no Brasil? Porque nós estamos em 2016. Há 40 anos a gente não ia imaginar que a gente ia viver numa democracia. Tá? No auge do plano Collor, lá, o do superinflação do Sarney, lá, a hiperinflação, a gente faz 24 anos, a gente não ia imaginar que a gente ia viver sem inflação, que, pô, na boa, hoje nós não temos inflação. O cara não sabe o que é aquele... Os mais jovens não sabem o que é aquele etiquetador maluco do supermercado e tal, né? De manhã tu ia ver o preço do televisor, se for comprar, ia comprar no final da tarde, custava 20% mais caro. Há 15 anos, a gente não imaginava ver tanta distribuição de renda como a gente viu. A gente teve um período de distribuição de renda consistente nos últimos anos. E a gente não imaginava que um dos principais empresários do país ia completar um ano na cadeia. Então eu acho que daqui 20, 30 anos nós vamos dizer, pô, quem ia imaginar... Aliás, hoje o dia foi importante. Certo. A gente não imaginava que havia o Cunha chorando. O Cunha chorando. Hoje é 7/7, né? Hoje é dia 7/7. Então assim, eu acho que daqui 20 anos nós vamos dizer assim, puxa... Como a gente deu aquela evoluída em termos de moralidade, de decência e de cuidado com a coisa pública, que a gente vê, não vou dizer na Suécia, né, que esses já transcenderam a existência, né, a Noruega, mas assim, que é a Espanha, pô. A Espanha era um lixo, fez o Pacto de Moncloa lá em 75, 76, né, restaurou a monarquia, os caras tiveram políticos bacanas e os caras viraram um país moderno, né? Tem problemas, como todo mundo tem. Tem problemas, mas a Espanha, pô, eu conheci a Espanha no início dos anos 80, era um lixo, pô, a Espanha é um baita país, cheio de problemas, mas é um baita país. Claro. Então, eu acho que nós nunca vamos ser um país civilizado, assim, tipo Alemanha, assim, mas nós vamos ser uma Espanha e Portugal daqui uns 20 anos, entendeu? Eu lamento que a gente tava indo, né, e embolou meio campo, assim, sim, tá? Mas eu sou um otimista, tá? Eu acho que a gente passa uns 5 anos muito ruins, tá? Mas, se bem que ano que vem acho que vai estar melhor já.
Mas 5 anos de que, pô, nós vamos estar... Sabe quando tu estoura o cartão? Tu fica pagando juro. Aí um dia tu limpa o teu nome no SPC e tal, né? No Serasa lá. Sim. Mas eu sou otimista, eu acho que daqui 20 anos a gente vai estar melhor, viu? Eu concordo com você. Eu acho que agosto vai ser daqui a algumas semanas. A turma que estiver ouvindo esse programa aqui depois, já passou por isso. A gente não sabe o que vai ser ainda, mas eu acho que agosto vai ser o momento o que vai acontecer no dia 1º, em setembro, é que a gente vai entender o que vai acontecer nos próximos anos, porque eu também acho. Se houver uma retomada e o Brasil retoma com uma velocidade que é um negócio brutal, a gente já viu acontecer antes. Eu me lembro na época do... Quando os caras vai demorar 5 anos, mas a gente é rápido. Eu me lembro, cara, quando foi acho que quando o Fernando Collor, eu não me lembro quando foi. Um deles que teve uma mudança na moeda e tudo mais, e os caras ficaram desesperados porque o dólar subiu barbaramente. E tava todo mundo sem saber o que ia fazer. 1 semana, 2 semanas depois, estava o ministro da Fazenda na televisão, pedindo pro pessoal ir devagar, porque o dólar tava caindo rápido demais. Ninguém entendia por que isso aconteceu. Falou, cara, isso é o Brasil. O Brasil é muito rápido na adaptação. Nós somos os reis da adaptação. Legal. Meu amigo, cumprimos a nossa missão aqui, que foi bater um papo. Eu ficaria mais 8 horas conversando contigo. Mas, cara, eu acho que a gente consegue fazer mais. Eu acho que a gente pode fazer mais, e é uma questão só de adaptar essa tua agenda aí. Vem aqui fazer uns podcasts, cara. Vamos fazer umas... eu vou fazer, e eu quero te agradecer de pé junto, assim. O prazer que tu me deu do espaço e... Imagina. E a força que tu me dá também. Vamos lá, vamos fazer acontecer aí. Quem quiser conhecer o trabalho do Dado, encontrar o Dado, como é que faz? Eu sou um anti-marketing pra mim mesmo. Aliás, uma informação que os caras não têm. Uma informação que os caras têm aqui, cara. Eu liguei pra ele e falei, eu tenho um cliente querendo falar com você, me passa o teu e-mail. Tá. Dá tempo de explicar isso aí rapidinho? Por favor, explique. Tá, é que eu pesquiso o comportamento da geração Z. E eles não usam e não usarão e-mail. Por exemplo, o cara tem o Hotmail para jogar no Xbox Live, mas ele não entra na caixa postal. Eu já mandei e-mails para os caras oferecendo dinheiro para quem respondesse, meus filhos e amigos, e nenhum respondeu. Tá? Então, assim, eu decidi me alinhar a eles e não utilizar mecanismos que não conversem com eles. Então, como o e-mail por exemplo, dado@terra para luciano@wall, eu não sei quando você vai responder para mim e eu vou responder para você. Então, eles não usam mecanismos de conversação estanque, só como mecanismo de conversação permanente. Então, eu aboli em 31 de dezembro de 2011 o e-mail. Não é que eu nunca usei, eu não uso mais. Sim. Eu completo 5 anos no final do ano agora que eu não uso e-mail. E eu sou uma pessoa muito feliz. E como é que você se comunica com as pessoas? Pelo WhatsApp? Por onde? Por inbox do Facebook. Todas as mensagens que tem que ter algum anexo vai no inbox do Facebook. E eu rapidamente viro o WhatsApp com as pessoas. Então é por WhatsApp e por inbox. E algumas coisas de trabalho que eu já fiz com grupos, eu fiz no Google Drive. Para te achar então é o Facebook? É o Facebook da Schneider e... Só letra o teu Schneider aí, só para quem tá ouvindo. Schneider é SCHNEID de dado ER. Dado Schneider. Eu sou no Twitter Dado4314. Tá? Dado4314. Dado4314, no Instagram também, no Snapchat também. E no Periscope também. E escreveu livros? Escrevi um livro, O Mundo Mudou Bem na Minha Vez. Estou escrevendo o segundo agora, que por enquanto se chama Adultos Inéditos. Somos adultos inéditos, nunca houve adultos que nem nós. Sim. E vou fazer podcast aqui. Venha. Cara, obrigado pela visita. Muito obrigado. Volte sempre, que será sempre bem-vindo. Um deleite. Um grande abraço. Vocês não estão vendo, a gente está apertando as mãos aqui. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.